queria agora convidar nossa primeira aula de hoje. E quem é que vai falar para a gente? É alguém muito capacitado, ele é doutor em ministério, ele tem especialização, doutorado na área de plantio de novas igrejas, ele também tem capacitação na área de comunicação e marketing, e foi ex-Arautos do Rei, está com a gente, pastor Erlo Brau, nosso presidente da APAC, ele já deve estar por aqui, e ele está falando aqui, ó, na telinha, está aqui. Bom dia, pastor Erlo, tudo bem, meu amigo? Maravilha, pastor Jair. Alegria estar com você, pastor. Ok, nos abençoe. Com essa galera toda aí. Nos abençoe o povo aqui. Deus te abençoe aí. Um abraço. Um abraço, pastor Jair. Parabéns aí pelo Serve. Serve realmente é algo extraordinário e eu dou graças a Deus pela visão que Deus colocou no coração do pastor Jair para trazer pessoas, despertar sensibilidade para que a gente possa entender o que as pessoas estão passando, porque existem muitas pessoas que têm um negacionismo, fazem de conta que as coisas não estão acontecendo, e a Bíblia é clara, ela fala que nós temos que cuidar, temos que ajudar as pessoas, e o Serve está aí para treinar, desenvolver a nossa sensibilidade, para fazermos a diferença. E a palestra que o pastor Jair solicita que eu dialogue com vocês é justamente sobre plantação de igrejas, mas são igrejas diferenciadas, uma igreja que ama. E o nosso lema aqui na PAC, você sabe, né? Além de saber que a PAC não para, quando a igreja ama, vidas são transformadas. E nós vamos falar hoje sobre uma igreja irresistível. E você está pensando assim, mas como eu vou plantar uma igreja irresistível, uma igreja que ama? Por que eu preciso plantar uma igreja? Porque é tão importante ter essa igreja que é irresistível, atracional, todo mundo quer participar dessa igreja. É que o plantio de igrejas é um método mais eficiente para a missão urbana, para nós chegarmos na cidade. Plantar igreja é o evangelho invadindo as cidades. E por que plantar novas igrejas? Houve aí a pandemia e é impressionante nós entendermos que muitas igrejas, vou dizer um dado agora de todo o mercado evangélico mundial, aqueles líderes, pastores, anciãos, liderança, que estiveram presentes através da porta de fora, ou mesmo da cerca de fora, das famílias, tiveram contato, as igrejas não perderam muito, mas quando a liderança se afastou um pouco, a igreja não foi irresistível e perdemos mais de 30% de pessoas que não estão indo mais para a igreja. Então esse é um desafio, por isso temos que plantar igrejas com um DNA cheio de amor. Por isso que o Serve está aqui, para nos lembrar que a igreja recém-plantada, até 10 anos, ela tem um crescimento de 10% a 16%, enquanto uma igreja antiga, sem paixão, sem o Serve no coração, está aí com um pequeno crescimento de 1% a 4%. Por isso que é muito importante nós entendermos isso, que quando nós plantamos uma igreja irresistível, nós estamos realizando o sonho de Deus para o seu povo. Por isso que temos que plantar novas igrejas. Essas são as razões pelas quais Deus espera. As novas igrejas estão mais abertas a mudanças. As novas igrejas, como já disse, crescem mais rápido. As novas igrejas cumprem melhor a missão. E louvado seja Deus pela sua presença aí fisicamente, ou se você está aí acompanhando pelo YouTube, louvado seja Deus pela sua vida, por essa sensibilidade que o Espírito Santo está aí colocando dentro do seu coração. E as novas igrejas também promovem um desenvolvimento de liderança mais eficiente e, com certeza, cumprem o mandato de Deus. Aí você fala assim, mas por que plantar uma igreja irresistível? Como ser sensível à dor e o sofrimento que está acontecendo nas cidades? Você tem se preocupado com isso? A sua igreja, ela é além desse templo físico que você conhece, ou a sua igreja funciona unicamente dentro das 4 paredes, ali na sexta, no sábado, no domingo, quem sabe na quarta, mas o restante do tempo você não é igreja na comunidade, você não tem um foco externo. Essa igreja irresistível
ela não pode ficar presa nas quatro paredes. Esse é o plano de Deus. Existem muitas pessoas que estão sofrendo, estão desesperadas, e mesmo em sofrimento, as pessoas podem estar ou ser aliviadas da sua dor, da sua decepção. E você, nós fomos chamados para levar esperança. E o que é uma felicidade? Felicidade é um empréstimo, que mesmo que as pessoas estejam passando por momentos bem difíceis, elas podem, pelos olhos da fé, amarem a Deus e saber que existe um lugar preparado para elas, que muito em breve elas estarão presentes. Eu queria, pastor Jair, amigos, chamar a sua atenção sobre Isaías 58. É uma brecha que existe e nós fomos chamados para entrar nessa brecha. E olha o que diz aqui na versão transformadora desse texto: reconstruirão as ruínas desertas de suas cidades. Isso significa o quê? Tem pessoas sofrendo na sua cidade e serão conhecidos como reparadores de muros, reparadores de brechas, restauradores de ruas e de casas. Essas pessoas estão fora do templo físico da sua igreja. A igreja atracional, a igreja irresistível, é aquela que sai das quatro paredes que você conhece, do templo da sua igreja, e saem para fazer diferença. E é impressionante, quando nós vamos estudar um pouquinho do contexto de Isaías 58, é interessante que o profeta chama a atenção para a importância da justiça social e do cuidado com os necessitados. Então não adianta fazer jejum, não adianta estar na igreja, se essa igreja não sai do templo físico, daquelas quatro paredes, e vai onde estão os necessitados. E é interessante quando a gente vai para o livro aí de Isaías, a gente vê no versículos 5, 6, que não adianta esse jejum, se você não está ajudando as pessoas, não é aceitável a Deus. E olha o que diz: porventura não é o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras da servidão, que deixes livres os oprimidos, despedace os jugos. Ah, meu amigo, Deus espera que você faça muito mais, que você liberte os oprimidos. E dentro das cidades, nós temos filas nos hospitais, doenças, falta de saneamento, pobreza, solidão, desemprego e morte. Cada uma dessas mazelas são oportunidades de você ser as mãos e a voz de Jesus, levando conforto e levando esperança. É para isso que existe o Serve. Parabéns, pastor Jair. Parabéns você que está aí atento. Parabéns que você veio hoje aqui para fazer a diferença. E é isso que Isaías 58 está fazendo, está falando. E nós não podemos entender outras coisas. As promessas de Deus são para aqueles justos que se importam com a dor, com o sofrimento. É isso que agrada a Deus. Não adianta a gente fazer muita coisa se a gente não tiver amor. Quando a igreja ama, vidas são transformadas. E a PAC não pode parar de amar, não pode parar de fazer a diferença. É por isso que você foi chamado por Deus para fazer diferença nas cidades. Existem pessoas nas cidades que buscam alívio para as dores que são causadas pelas desigualdades, isso em muitos lugares. E a fé que elas recebem precisa trazer verdadeira solução dos problemas, entender que as aflições presentes não podem se comparar. Mas será que as igrejas estão cumprindo o seu papel nesse quesito? A igreja foi chamada para ser uma embaixadora de Cristo, portanto deve promover diariamente, olha que sério, justiça, equidade, verdade, retidão e salvação, e não se limitar a alguns suprimentos. O que é suprimentos espirituais? Apenas alguns momentos espirituais que as pessoas sentem dentro da igreja. Então, isso está dizendo que é o seguinte: uma igreja irresistível é aquela que sai, aquela que vê a dor alheia das pessoas e ela não consegue ficar sem se envolver. Isso é desafiador, mas foi exatamente isso que Jesus fez. Na parábola, várias parábolas, Jesus falou a respeito disso, também do samaritano. Lembra da parábola do samaritano? Já falei no outro Serve a respeito disso. Nós precisamos nos importar.
A cidade que nós vivemos precisa ser encarada como um templo. Sairmos do templo físico, da igreja que você conhece, e entender a cidade como um todo, como um grande templo, como uma grande oportunidade transformacional. A igreja não pode enxergar-se a si mesma como um remédio paliativo. Só funciona ali dentro. É um analgésico que vai tirar a dor do dente, a dor do coração, a dor da alma. As pessoas estão doentes. Nunca tivemos tantas pessoas doentes emocionais e a igreja precisa cumprir um papel fora das quatro paredes. O livro missionário desse ano é justamente, ou para o próximo ano, né? É justamente sobre curas emocionais, como esse paliativo ser levado às pessoas. E esse livro é para você sair das quatro paredes e ser um sinal, ser as mãos e os pés de Cristo, ser a luz, ser o sal. É isso que Deus espera de você que está no Serve, e é esse contexto que Deus espera. É isso que o pastor Jair está imaginando, que você volte para a sua comunidade, mas saia das quatro paredes e vá ser Cristo na comunidade. A igreja deve guiar os seus membros, deve mentorear nessa visão que nós estamos compartilhando, que nós estamos falando neste momento. Esse é um desafio, é muito importante. Nós precisamos entender que precisamos ser as mãos de Jesus e estender isso nas áreas sociais, nas mãos de pessoas que estão sofrendo. É um desafio? Lógico, esse é um tremendo desafio, porque nós, como cristãos, o que nós fazemos? Eu sou cristão no templo. E ser cristão dentro da igreja, convenhamos, não é tão difícil. Agora, sermos igreja na comunidade, por isso que a gente fala de foco externo, né? Aquele que tem a missão de Deus encarnada no coração, ele sai para fazer e ser igreja na comunidade. Numa igreja tradicional, como a gente conhece, todo mundo quer contar o número de pessoas que vieram dentro da igreja para adorar. Mas dentro de uma visão do método de Cristo, contam-se, ou é contado sucesso numa igreja de Cristo, aqueles que saem de dentro das quatro paredes e vão no grande templo da cidade onde residem e vão lá. Saem da área espiritual, do analgésico espiritual e vão para a rua, vão para a comunidade e não fazem essa dicotomia que nós herdamos dos gregos, né? Alma, espírito, corpo, nós somos um todo indivisível. E muitas vezes, até mesmo como nós vamos fazer uma oração, isso reflete a expressão que está enraizada na nossa mente. A gente separa igreja, separa trabalho, ou seja, uma coisa secular, uma coisa mundana, outra coisa espiritual. É interessante quando a gente vai estudar a música do povo de Deus no Velho Testamento, não existia dicotomia, era uma coisa só. Tudo que o povo de Deus faz era sagrado. Assim deve ser a nossa vida fora das quatro paredes, fora da igreja, que como você conhece hoje. Para muitos cristãos, a fé significativa é apenas expressões lá no culto semanal, mas está desconectado afora do templo. E a palestra de hoje, como ser uma igreja irresistível, é justamente transformar essa igreja que você conhece, a igreja adventista, numa igreja irresistível. Mas como ela pode se tornar irresistível? Saindo das quatro paredes, indo lá fora, sendo igreja para a sua comunidade. Essa mensagem do Evangelho precisa influenciar todas as áreas da cidade. Por isso você foi chamado, você foi vocacionado. A principal vocação da igreja hoje é enfrentar esses desafios e não permitir que haja essa dicotomia, essa separação entre igreja e aí fora, né? Existem os templos aí, seculares, como a gente conhece como shopping center, as pessoas entram ali dentro, até esquecem que estão naquele lugar e aparentemente desfrutam paz, enquanto as pessoas estão em profundo sofrimento. Então nós precisamos entender que a nossa responsabilidade é mais do que isso. E olha o que diz Paulo aos Efésios 4, 11 e 12. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres,
com vistas em quê? No aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do ministério. Então você foi chamado por Deus para sair das quatro paredes. Esse cargo para sair das quatro paredes não é aquele que eventualmente a comissão da igreja te dá. Foi Deus que chamou, foi Deus que está esperando que você, como empresário, como estudante, como agricultor, como advogado, como vendedor, como enfermeiro, qualquer que seja a sua profissão, a igreja é vocacionada, é chamada para fazer histórias, construir histórias na comunidade, aliviando a dor e o sofrimento. Isso inclui os profissionais de todas as áreas, qualquer área que você atue, que você trabalhe, você foi chamado. Você está entendendo isso? Você está entendendo como tornar uma igreja irresistível? Você começa a compreender quando a igreja ama, vidas são transformadas. Isso significa que o templo de verdade não é a igreja adventista. O templo de verdade é toda a comunidade, todos os bairros, todas as residências precisam ser alcançadas e você foi chamado por Deus para ser um poderoso instrumento para fazer diferença. Olha o que diz Ellen White no livro Beneficência Social, página 111. Alguns podem ser bem-sucedidos no ramo de negócios e neste setor podem apresentar a Cristo. Está vendo? Onde você está? Fora do templo das quatro paredes. Podem mostrar ao mundo que os negócios podem ser dirigidos dentro dos princípios de justiça, em estrita fidelidade à verdade. Pode haver cristãos, advogados, cristãos, médicos, mercadores. Cristo pode ser representado em toda profissão legítima. Ou seja, é uma oportunidade simplesmente maravilhosa. Como ser uma igreja irresistível? Sair das quatro paredes e ser as mãos, os pés de Cristo. Ser um modelo para minimizar, para aliviar o sofrimento. Essa é a proposta do Serve. Plantar novas igrejas com um DNA cheio de amor. Lá em Coríntios 13, Paulo falou, olha, você pode até dar a sua vida para ser queimada se não tiver amor, se não for uma igreja irresistível, saindo das quatro paredes e usando o templo, que é toda a sua cidade, não aquelas quatro paredes da sua igreja, não vai adiantar. E olha, a Igreja Adventista está falando muito sobre próximas gerações. E esse é um público muito importante, estratégico, que precisa ser estudado. As empresas querem vender para as novas gerações celulares, produtos, mas nós precisamos dar oportunidade, dar acolhimento. É essa a visão do Serve, acolher essa próxima geração, acolher aqueles que ainda não foram alcançados, acolher, defender os pobres, porque quando Jesus voltar, lá diz no livro de Mateus, eu não vai dizer que eu não te conheço se você não visitou aqueles que estavam lá na prisão, se você não ajudou aqueles que estavam com problemas. Tivemos problemas gravíssimos aí na pandemia. Ontem, antes de ontem, eu estava vendo as reportagens de fogos no interior de São Paulo, várias cidades que estão pegando fogo aí por falta de chuva. A missão da igreja na cidade é estratégica e nós precisamos, além de próxima geração, os pobres, os não alcançados, também os formadores de cultura, aquelas pessoas influentes, também precisam alcançar, que no fundo todos estão sofrendo, todos têm um vazio enorme dentro do coração, que só pode ser preenchido pela presença de Cristo. Ah, meu amigo, você quer ser um agente de esperança, você quer levar o amor, quer fazer a diferença, quer participar de uma igreja relevante para as futuras gerações, ter um papel evangelístico, se comprometer com a pobreza e atuar nas esferas sociais como um agente de influência. É para isso que Deus chamou, é para isso que Deus chamou você, para ser uma igreja irresistível. O objetivo final do estabelecimento de uma igreja plantada para ser irresistível não é apenas batizar pessoas. Isso é importante e nós precisamos fazer e vamos continuar fazendo isso, mas criar uma igreja cheia de amor, que trabalha pelo bem da sua comunidade. Isso é uma igreja irresistível, vendo toda a cidade, toda a comunidade como oportunidade de salvação, mas demonstrando amor, carinho,
para aquelas pessoas que estão sofrendo. E olha o que diz Ellen White: se nos humilhássemos perante Deus e fôssemos bondosos, corteses, compassivos, piedosos, haveria uma centena de conversões à verdade, onde agora há apenas uma conversão. Amigos, o Espírito Santo está sendo derramado. E nesta manhã, eu gostaria de perguntar para você: você quer essa porção do Espírito Santo para tornar a sua vida irresistível, para tornar a sua igreja irresistível, para entender que o Evangelho precisa ser pregado não dentro das quatro paredes da sua igreja? Temos ali que receber os treinamentos, como você está recebendo hoje, mas você precisa abrir o espectro mental e entender que você foi chamado para onde você estiver, no seu trabalho, nos seus relacionamentos, dizer que Jesus é nossa única esperança. E essas mazelas do mundo vão acabar. E se nós pedirmos, nós clamarmos pelo batismo do Espírito Santo, haverá 100 conversões, onde, diz Ellen White, hoje há apenas uma. Que Deus abençoe. Abrir, para que você possa abrir, para que eu possa abrir, para que nós abramos a nossa mente, para entender que a nossa igreja, o nosso templo, é toda a comunidade, e o nosso amor precisa ser sentido em todos os momentos. Assim, você vai fazer o plano de Deus, e Jesus vai voltar logo. A dor e o sofrimento e a injustiça vai acabar, e nós viveremos com Cristo por toda a eternidade. Não quer plantar uma igreja irresistível ou uma igreja extraordinária? A igreja só vai ser extraordinária se você permitir que o Espírito Santo agora, aí no CAC, aí onde você está, na sua congregação, na sua casa, possa receber a bênção de Deus transformacional, seguindo o método de Cristo, mas primeiro amando a Cristo de todo o coração. Se nos humilhássemos, eu vou ler de novo, perante Deus, e fôssemos bondosos, corteses, compassivos, piedosos, haveria uma centena de conversões à verdade, onde agora há apenas uma. Ame, ame de verdade. Quando a igreja ama, vidas são transformadas. Abra o templo da sua igreja e entenda que toda a sua cidade é um templo que Deus colocou à sua disposição para pregar, para viver este amor e ajudar as pessoas. Um grande abraço, um prazer. Espero que o Espírito Santo toque na sua vida, na sua mente, e você seja um agente de transformação, um agente de esperança.